bom dia. Tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. O pessoal está chegando, marcando para Maravilha. as 12 horas, a turma vai chegando aí devagarinho. O horário oficial da turma, uma das turmas é 8h15 e a outra é 9h45. Então, são duas turmas aí que o pessoal vai chegando aos pouquinhos, e o problema da Quinta-feira Santa também, né? Cada uma Isso. dessas turmas tem em torno de 40 alunos, mas no dia de hoje eu acho que vai ser... E vários fazem as duas disciplinas, né? Então, eles são em torno de uns 50 alunos pegando os de uma e de outra disciplina, e aqueles que fazem as duas, né? Não, entendi. Então, mas foi aberto para outras turmas também. Tem alunos de outras... Foi aberto para a faculdade, foi divulgado nas redes sociais, então pode ser que apareçam. Já vi aqui, eu tenho um aluno da turma de processo civil aqui, que é o Helder, que não está fazendo nenhuma das disciplinas, nem direito eleitoral, nem de direito digital, mas que, Está aqui com a gente. Por curiosidade, com o tema, está aqui conectado já com a gente. Não, que bom. Então, qualquer coisa, a gente cria uma IA e bota mais umas 100 pessoas no coro. Exato, para fazer. Mas a aula vai ser gravada e depois ela vai ser disponibilizada para os alunos da disciplina, ela vai ser disponibilizada. Não, maravilha. Para o pessoal externo, como ela conta como horas complementares, né? Uhum. Então, aí ela só vai ser divulgada posteriormente, no semestre que vem, aí ela é divulgada, mas nesse semestre só para valer como horas complementares, só para os alunos que estão conectados. Não, que bom. É bom que vai sair no semestre que vem, que já é mais perto da eleição. Exatamente. Vamos lá, acho que o pessoal da coordenação está aqui com a gente, o Lucas, né, Lucas? Estou falando aqui com ele no WhatsApp também. Tudo bem, Jardel? Bom dia, Bruno. Bom dia, doutor Leonardo, professor Leonardo. Fala, meu amigo Jardel, tudo bem? Jardel é um público qualificado. Não, já até repensei aqui a não usar o termo, Jardel está presente. Você faltou aqui, ó, tá? Qualquer coisa, eu entro. Beleza. Vamos começar, então. Eu vi que o Lucas ele mandou aqui no WhatsApp, já está gravando. Então, a gente pode começar. Eu vou aproveitar. E antes, então, de começarmos, falar um pouquinho aí do nosso convidado hoje. Pois não, Jardel? Tem alguns colegas, eu passei o link para alguns colegas também que estão fazendo alguns trabalhos focados em IA. Sim. E pode ser que eles entrem, mas entrem sem ser com o link do IESB, tá? Tá. O Lucas, então, o Lucas que está aqui com a gente já fica sabendo, pode autorizar a entrada, tá? Que é um pessoal da própria Justiça Eleitoral aí, que trabalha com Jardel, o pessoal que estuda essa área, e aí foi convidado, tá bom? Aí o Lucas, então, já está previamente autorizado aí. Na hora que o pessoal pedir a conexão, foi porque receberam o link aí. Pessoal, então vamos começar essa nossa live, mais uma live de diálogos jurídicos. Hoje com o Bruno Andrade, que é servidor da Justiça Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, né? E mais atuou aí nos últimos anos, ficou nas gestões do ministro Barroso, depois do ministro Fachin, um pedacinho ainda da gestão do ministro Alexandre, atuando no TSE. Hoje ele está no CNJ, na assessoria também da presidência lá do CNJ. É coordenador geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, e é um estudioso do tema, tanto de direito digital, de inteligência artificial, como dos impactos disso no direito eleitoral, disciplina que ele é professor já há vários anos, e hoje estuda essa matéria com foco, né, no doutorado dele, que ele está desenvolvendo na Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
Bruno é um amigo aí que a vida me deu, né? Inicialmente, um contato até mais distante, né? Trabalhando no TSE, teve um contato primeiro com a minha esposa, e hoje trabalhamos juntos lá no CNJ, né? E fiz o convite para ele para a gente tentar conectar essas nossas duas disciplinas aí, pessoal que está no 10º semestre aqui da graduação do curso do IESB, né? Fazendo tanto direito digital e inteligência artificial, né? Uma disciplina nova do nosso curso, como a disciplina de direito eleitoral comigo. Então, Bruno, a palavra está contigo, né? Vamos conversar um pouquinho aí durante mais ou menos 1 hora e pouquinho. No final, a gente deixa aí para a turma, se tiver algum espaço ainda. Sei que o Bruno tem uma viagem daqui a pouco, né, Bruno? Mas se tiver um espacinho ainda para algumas dúvidas, senão o pessoal depois me passa os questionamentos e a gente repassa para o Bruno, tá bom? Bruno, bem tranquilo aí, fique à vontade para as suas explanações iniciais. Obrigado, Leonardo. É uma satisfação conversar, eu adoro conversar com alunos da graduação, acho que, por vezes, a gente esquece um pouco desse público, que é quando a gente está construindo a nossa formação, né? A gente já está mestrado, doutorado, mas lá na base a gente vai falar aqui coisas, até porque o direito digital, eles devem estar compreendendo agora, é um direito transversal. Então, você não tem uma cadeira autônoma de direito digital. Então, você vê direito digital no direito consumerista, no direito imobiliário, no direito eleitoral, no direito civil. Então, se você não tem algumas dessas bases consolidadas, por vezes, você não consegue dar um pulo de avanço nesses temas. Bruno, só antes de você avançar, deixa eu pedir ao pessoal, eu vi que o Fernando, o Jardel, o Denesmar, o Helder, tem uma turma aí que está com câmera, independente assim da vestimenta, nós dois não estamos de terno, então fiquem à vontade, se puderem abrir a câmera aí, é sempre bom para a gente ter o retorno, se o pessoal está fazendo uma careta, né? Se está entendendo alguma coisa, se a gente está falando grego. Então, quem puder conectar aí, eu sei que tem gente que deve estar no trabalho e aí tem alguma dificuldade de abrir a câmera, mas quem puder conectar aí, fica bem mais agradável para a gente conversar, ao menos vendo a reação do público. Uhum. Obrigado, pessoal. Então, Leonardo, e nessa dinâmica, eu sempre gosto de falar que é um bate-papo mesmo, não é uma palestra, não é uma aula. Então, se tiver dúvidas no chat, até durante mesmo a fala, se você quiser, eu não vou conseguir acompanhar o chat de forma automática, você pode falar, Bruno, sobre esse ponto aí, a gente vai aprofundar, isso é super tranquilo. Então, você já falou um pouco dessa minha experiência. Eu estou trabalhando agora, eu dou aula de Direito Digital Eleitoral na PUC Minas, e dou aula de propaganda eleitoral e desinformação no IDP e na UERJ também. E aí a ideia é tentar unir esses temas que eles não estão estanques. A gente está trazendo agora para uma normatização da justiça eleitoral. Em 2022 teve alguma coisa. A justiça eleitoral vem pensando tecnologia e inteligência artificial já desde 2018, só que o foco era um pouco diferente. O foco era baseado numa tentativa de apaziguar os ânimos entre os candidatos. E aí, em 2018, a gente foi surpreendido que o foco da desinformação foi a justiça eleitoral. A gente se preparou, o ministro Fux, na época, preparou todo um programa para diminuir combate entre candidatos, lá no contexto da Cambridge Analytica, da eleição do Trump em 2016 nos Estados Unidos. E aí preparou alguma estrutura. Ainda era embrionária, a ministra Rosa continuou, só que o foco era entre candidatos. Aí, em 2018, a gente é surpreendido que o foco da desinformação do processo eleitoral de 2018 foi a própria justiça eleitoral, foi o sistema eletrônico de votação. E aí a gente entendeu que a gente também seria atingido com essa evolução tecnológica. Aí, em 2020, já, sob a gestão do ministro Barroso, já deu um pulo sobre isso, a gente já teve uma estrutura maior, e agora a estrutura, o ministro Fachin continuou, o ministro Alexandre aumentou, a gente veio aumentando a estrutura de desinformação. Essa atividade administrativa vem acompanhada por regulação, porque a gente tem, a Lei 9.504, ela não fala, se vocês forem ver, a parte de regulamentação de propaganda na internet, ela é recente. Ela vem em 2009, com uma série de inclusões de incisos de artigos 55A, 55B,
na Lei 9.504, e aí a gente tem o 55J, que dá à Justiça Eleitoral o poder de regulamentar essas novas tecnologias. Porque qual é o principal problema? O meu mestrado foi sobre isso, sobre a questão do ativismo judicial. Na parte de eleições, a gente tem uma peculiaridade que é o poder de regulamentar da Justiça Eleitoral. Então, a Constituição e o Código Eleitoral permitem que a Justiça Eleitoral venha e regulamente. Vem o Congresso Nacional, naquele efeito backlash, né, na disputa entre as instituições, e às vezes cria alguma coisa em resposta ao que a Justiça Eleitoral fez, e o Congresso Eleitoral tem a legitimidade popular para fazer isso, é normal, mas nas lacunas do que o Congresso Nacional deixa, e na evolução tecnológica, que o Congresso nunca consegue acompanhar a tecnologia, e a própria Justiça Eleitoral também não, mas o poder de regulamentação da Justiça Eleitoral talvez seja mais ágil, por conta das resoluções. Então, em 2020, a gente pediu resoluções, e isso não é só sobre tecnologia IA, a gente tem também tecnologia sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que o Congresso Nacional não dá uma resposta no âmbito eleitoral tão rápido quanto a gente precisaria. Eu também escrevo sobre isso, tenho um livro sobre proteção de dados nas eleições, e aí a gente tem essa fundamental capacidade da Justiça Eleitoral de regulamentar tecnologia, que muda de eleição para eleição. A tecnologia, quando eu comecei a estudar direito eleitoral, era o e-mail. Até hoje tem na resolução que se eu receber um spam e pedir descadastramento, o candidato tem que descadastrar em 48 horas, senão ele é multado em R$ 100. Isso é o unicórnio da legislação eleitoral. Eu nunca vi nesses 20 anos de justiça eleitoral um spam sendo descadastrado em eleição, porque não é uma coisa usual. Aí depois começou a vir mensagens de WhatsApp, aí links patrocinados, e aí a gente chega nessa nova evolução de inteligência artificial. O que eu gosto de destacar nessa nova versão da resolução que foi aprovada agora, a alteração da 23.610, é uma resolução de 2019, mas a gente vem mantendo ela, só atualizando aquilo que é necessário, é que não criminalizou o uso da tecnologia. Esse era o principal medo quando eu olhei a minuta de resolução. A minuta de resolução foi colocada em audiência pública. Eu, representando a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, falei nas audiências públicas sobre isso. A minuta vinha criminalizando o uso da tecnologia. Em que sentido? A primeira redação proposta era mais ou menos assim: você pode usar inteligência artificial, mas se não avisar que está usando, isso é um crime lá do Código Eleitoral. Isso me pareceu extremamente grave. Primeiro, porque criava um tipo penal não previsto, porque ele fazia por equiparação. O tipo penal que falava no Código Eleitoral era sobre desinformação propriamente dita. E o texto da minuta de resolução vinha criminalizando o próprio uso, independente dele ser aplicado em desinformação ou não. Então, a minuta que foi aprovada é uma redação bem melhor, porque ela tira essa parte da criminalização e criminaliza o que deve ser criminalizado, que é o uso indevido da desinformação. Se você for fazer uma analogia, eu gosto de fazer essas analogias para clarear a informação, a regulação da inteligência artificial no processo eleitoral, ela é uma regulação, digamos assim, de droga lista. Pensa nas drogas listas. O álcool. O álcool, ele é uma droga lista regulada no Brasil. Então, a legislação está regulando as empresas que produzem álcool no Brasil, que produzem vodka, que produzem cachaça. A empresa que faz um destilado fora dos canais oficiais, ele não está regulado por aquilo, ele está cometendo uma ilicitude. É a mesma coisa a inteligência artificial. As campanhas que estão cadastradas na Justiça Eleitoral, partidos políticos, que estão cadastrados formalmente, eles estão sob a ética dessa resolução que foi aprovada pelo TSE. Então, você não pode utilizar para desinformação. O Bruno, cidadão comum que não tem qualquer relação com a Justiça Eleitoral, fez uma utilização indevida de inteligência artificial. Ele vai estar enquadrado em outras tipificações, ainda que tenha vinculação com a Justiça Eleitoral. O que vai acontecer? O beneficiário, se foi comprovado algum vínculo, pode ser punido por isso. Então, eu, Bruno, fiz contra um determinado candidato. Eu, Bruno, não estou na disputa eleitoral. Então, eu não posso ser punido por uma cassação de registro de diploma. Eu não vou ter um abuso de poder político contra mim. Mas o candidato que eu estou beneficiando pode ser punido sobre isso. Então, essa distinção é importante a gente ter,
Porque as campanhas, elas já tinham a obrigação de não cometer desinformação. A inteligência artificial, nesse particular para as campanhas, é mais um meio, é uma forma. Então, eu, candidato, eu já não podia criar em verdade sobre o meu candidato, sobre o candidato adversário. Só que agora eu não posso, além disso, usar a desinformação via inteligência artificial. Então, ela é mais um meio, é como se eu fosse para a televisão. E em 2014, o TSE tentou fazer isso. Entre primeiro e segundo turno, havia uma disputa muito grande entre Dilma e Aécio, à época. E aí o ministro Toffoli criou uma jurisprudência que só valeu para 2014, depois mudou, que na campanha eleitoral de rádio e TV, como era dinheiro público, os candidatos não poderiam fazer campanha negativa nesses veículos. Então, você só podia falar bem de si mesmo e não mal do outro. Eu não concordo com essa jurisprudência, mas foi uma jurisprudência de 2014, depois mudou, porque qual foi a ideia do Toffoli à época, do ministro Toffoli? Isso é dinheiro público. Então, a campanha tem que ser propositiva. Logo, na seara de rádio e TV, onde é dinheiro público, você tem que ser uma candidatura propositiva. Esquece falar mal do coleguinha. Na internet, a gente também tem algumas coisas assim. Você já deve ter passado para os seus alunos. O impulsionamento na internet ele é permitido. Você pode gastar dinheiro na internet mediante impulsionamento. Esse impulsionamento não pode ser gasto em campanha negativa. Então, o link patrocinado do Instagram, do Facebook, a pesquisa de links patrocinados no Google, ele não pode ter dinheiro do candidato fazendo campanha negativa para o outro. O Léo é candidato, o Bruno é candidato, eu vou fazer um site falando mal do Léo e vou botar esse site como um link priorizado na pesquisa do Google. Isso não pode acontecer, porque a legislação proíbe. Então, a inteligência artificial vai nesse mesmo sentido, de você manter um equilíbrio na disputa. Você não pode utilizar a inteligência artificial para desequilibrar a disputa de forma ilícita, porque desequilibrar a disputa é do jogo. Eu sempre gosto de falar para meus alunos que propaganda eleitoral é você se vender. Então, você está querendo que o seu eleitor, o seu público, a sua audiência, ignore o outro candidato, as propostas do outro candidato, e ache as suas melhor. Então, você está vendendo uma ideia, uma proposta de governo. Então, a propaganda é disso, é natural. Então, não existe uma neutralidade. A pessoa está ali tentando te convencer. Qual é o problema de você utilizar essa tecnologia, a inteligência artificial? Você enganar a pessoa, então, emular algum sentimento, emular alguma fala, para que aquilo desequilibre de forma ilícita. Então, a gente teve recentemente agora na disputa, nas prévias americanas, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sendo vítima de uma desinformação, circulou um áudio com a voz dele, e aí depois a equipe dele veio a público falar que aquilo não era verdade, um áudio que ela tentava fazer com que os eleitores dos partidos políticos não fossem às prévias do Partido Democrata, sob uma alegação de que aquele procedimento estava viciado. Qual era o objetivo disso? Angariar mais adeptos para a campanha do Donald Trump. Donald Trump ainda está, né, a disputa interna no Partido Republicano. Ele já basicamente é candidato único, todos os outros que permaneceram ainda não têm condições de votação nos estados. E aí surge um áudio nessa disputa, dizendo, olha só, eleitor democrata, não vai votar, não se mete nisso, não vai nessas prévias, porque isso não vale a pena para a gente. O que é isso? É um desestímulo a um público competidor. Então, a inteligência artificial estava sendo utilizada para você manipular uma parcela do eleitorado. E essa utilização, ela é muito perigosa. Então, a gente tem hoje, e é difícil a tecnologia ser percebida com o nível do avanço tecnológico, e eu gosto de dar o exemplo, não sei se todos lembram, de 2018, de um vídeo que circulou nas campanhas eleitorais do então governador João Dória. João Dória era um pretenso candidato à presidência da República à época, e aí circula, acho que em fevereiro a março, um vídeo que supostamente o Dória estava fazendo uma orgia com 4, 5 mulheres e nenhuma delas era sua esposa. Então, além da orgia, tinha a questão da traição. O João Dória falou que esse vídeo era em inteligência artificial, que era um vídeo manipulado. Isso não foi comprovado à época.
João Dória tem um impacto negativo na sua imagem e abandona a disputa eleitoral para a presidência, não se coloca como candidato, esse processo entra na Polícia Federal para verificar a questão da origem do vídeo e se ele foi manipulado ou não. Passam-se 4 anos, em 2022, a Polícia Federal fala que não tem condições de afirmar se aquele vídeo é ou não fictício. Então, vejam, a Polícia Federal, durante 4 anos, periciando o vídeo, não teve condições de dizer se aquele vídeo era verdadeiro ou não. Você imagina um eleitor numa campanha de 30, 45 dias conseguir ter o discernimento se aquela informação que chegou para ele foi manipulada ou não. Então, vem a Justiça Eleitoral e fala assim, olha, você, candidato, lembra, são as pessoas que vendem o álcool lícito. Não estou falando o álcool ilícito. Então, você, candidato, quer fazer inteligência artificial, quer utilizar na sua campanha? Beleza, pode usar, não vou criminalizar a tecnologia. Mas você tem que fazer em condições que dê transparência para o eleitor ter a consciência de que você está utilizando aquela tecnologia no conteúdo. É importante dizer, a resolução, a 23.610, ela distingue isso. Ela fala assim, olha, melhorar a aparência do Bruno. Bruno tá feio, tá velho, grisalho, com olheira. A inteligência artificial vai melhorar, vai meter um filtro nele, vai melhorar. Beleza, isso não precisa ser avisado, porque isso aí é do jogo. A resolução permite você melhorar a imagem, você melhorar a qualidade da voz, você botar elementos no fundo para fazer uma paisagem. Isso é permitido sem qualquer tipo de interferência. Não, você quer falar de conteúdo? Eu quero botar o Bruno falando em 3 lugares ao mesmo tempo. Quero botar um avatar. Aquilo tem que ser avisado. Olha, você, para utilizar esse tipo de informação, você tem que botar uma rotulagem. Se for em áudio e vídeo, como a gente está aqui, teria que ter um aviso. Conteúdo gerado sinteticamente por inteligência artificial. Esse tipo de previsão já existe em outras plataformas de propaganda. Então, quem não viu aqui a propaganda eleitoral na internet, na TV, que passa lá, né? Propaganda baseada na Lei 9.504. Então, aquilo já avisa, você já tem uma rotulagem. Só que agora você rotula a própria produção do conteúdo. Então, eu preciso falar sobre projetos futuros, e aí crio uma inteligência artificial generativa que vai respondendo a interlocuções, por exemplo, no chat. A inteligência artificial viu o chat, e aqui você tem um banco de dados pré-definido com respostas que o candidato daria, e aí você consegue manter um diálogo. A gente consegue permitir isso desde que o eleitor seja avisado. Por quê? Qual é a ideia? Você dá transparência para o eleitor tomar uma decisão. E eu gosto muito de falar isso, e defendo isso no meu doutorado. A gente tem que parar de tratar o eleitor como coitadinho, como hipossuficiente. O eleitor é uma pessoa pensante, tem pessoas que pensam mais profundamente, tem pessoas que não pensam tão profundamente, mas os elementos que o eleitor tem para escolher o seu voto são deles. Então, a legislação não vai conseguir definir isso. Então, minha mãe, em 92, ela falava para mim, ela votou no Collor porque o cara era bonito. Não, ele era um candidato bonito, votei nele. Ela falava para mim, ela expressou os motivos que fez votar no Fernando Henrique, no Collor de Mello. Então, o motivo pelo qual o eleitor vai escolher um candidato, ele é íntimo. O que a gente tem que fazer é definir um ambiente minimamente sadio para que aquelas escolhas de cunho pessoal, sejam elas quais forem, estejam, digamos assim, separadas de qualquer interferência ilícita. Então, você, por exemplo, falar, e isso aconteceu muito na eleição norte-americana, por exemplo, sobre a Hillary Clinton em relação ao aborto. Então, imagens manipuladas, entrevistas manipuladas dizendo que ela era favorável ao aborto, independente da pauta de costume, tá, gente? Porque a inteligência artificial consegue, inclusive, chegar nessa filigrama. Por quê? Ainda que você, o candidato da Hillary, saiba que ela defende ou não esse determinado tipo de pauta, não é para esse público que a inteligência artificial normalmente é direcionada, e sim para aquelas pessoas que estão na dúvida. Então, a microsegmentação hoje na tecnologia, ela levou a um avanço de que você não vê mais dados grandes. Não, a pessoa é branca, de idade de 30 a 45 anos, classe média. Não, isso aí já é um dado muito grosso, já é muito grosseiro para microtarget.
A pessoa quer saber assim, não, hoje o Bruno, às quartas-feiras, quando tem feriado, ele está de bom humor, então ele compra mais. É esse nível de detalhamento. Então, se ele compra mais, hoje ele está mais aberto a receber determinado tipo de informação. E aí, a partir disso, direciona uma informação específica para o Bruno. Essa segmentação, e isso a Cambridge Analytica demonstrou muito bem, nos Estados Unidos, a Cambridge Analytica chegava a ter pontos de interesse de uma determinada pessoa de até 5.000 pontos. Eu não conheço tanto bem a mim mesmo quanto a Cambridge Analytica. 5.000 pontos, gente. Você perguntar, eu gosto de determinada fruta, de determinada comida, de determinada cor, você vai chegar em uns 20 elementos. A Cambridge Analytica, com base em percepções, navegação de internet, sabia quando eu estava de bom humor, quando eu estava irritado, quando eu tinha brigado com a minha esposa, quando eu tinha brigado no trabalho. E a partir disso, dessas nuances simples, desses proxies, né, que a Kate O'Neill chama de proxies, a gente conseguia saber, ó, não, agora é o momento bom de mandar determinado tipo de propaganda, agora é o momento bom de mandar outro tipo de propaganda. E isso não é novo. O Facebook já tem o que a gente chama, não sei se todos sabem, do Dark Post. O que é o Dark Post que o Facebook tem? São postagens que não aparecem na timeline de quem fez a postagem. Então, eu, Bruno, na minha página, eu quero fazer um dark post. Não aparece na minha página, aparece na página de quem eu quero que veja a propaganda. Isso é muito comum na área do direito consumerista. As montadoras de carro fazem muito isso. Eu vou dar um exemplo, a Honda. Ela quer vender o HR-V. Então, ela quer vender o HR-V para o jovem de 20 anos. Então, ela vai fazer uma postagem dizendo, ó, esse carro é um carro moderno, com designer inovador, que tem uma potência de chegar a 0 a 100 em 30 segundos. Ela vai botar na timeline do garoto de 20 anos. Que tem esse é um carro que demora a ter manutenção. Então, ele vai vender com outra perspectiva. Talvez, se você fizesse um único comercial com todas as informações, você afastasse algum público. Ah, não, o jovem de 20 anos, não, eu não quero ter um carro do tiozão. Ah, não, o cara de 40 anos, não, eu não quero ter um carro de garotão. E aí você afastasse. Quando a empresa faz um dark post, a propaganda vai só na timeline do garoto de 20 anos e a outra só no de 40. Isso faz com que ele venda mais, potencializa. Quando você traz isso para o âmbito eleitoral, isso é um problema grave. Porque imagina, um candidato que faz um dark post para um público dizendo que ele é conservador, dizendo que é contra o aborto, que é pró-vida, e na outra timeline fala assim, não, eu sou um cara liberal, eu sou a favor da mãe, eu sou a favor da mulher, eu sou a favor do pró-escolha. Em algum momento, se essa pessoa for eleita, a conta vai ser cobrada. No parlamento, ele não pode ter o dark post, ele vai ter que votar. Então, uma parcela do eleitorado dele pode ser ignorada, pode ser ter as suas pautas ignoradas e a pessoa já foi eleita. Não tem um recall, como tem nos Estados Unidos, no Brasil não tem recall. Você não pode tirar o mandato do eleito por uma suposta mentira na campanha eleitoral. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, né, como propaganda enganosa. Então, aí veio essa tecnologia, lembrando, as plataformas o modelo de negócio dela não é para a democracia. O objetivo do negócio das plataformas, primeiro, que elas são entes privados, sempre gosto de lembrar isso. Ah, não, é a nova Ágora, né? É a minha tese de doutorado, né? As redes sociais não são a nova Ágora, porque a Ágora era pública. A Ágora na Grécia era pública, a Ágora na França, na Revolução Francesa, era pública. A Ágora, se a gente entender que as redes sociais são a nova Ágora, as redes sociais são eminentemente privadas. A gente tem uma relação de prestação de serviço. Quando você cria um usuário seu numa plataforma dessas, você assina um contrato de prestação de serviço. Então, você fala na Ágora o que a plataforma permite. Ah, não, mas a liberdade de expressão é ampla. Não, é ampla se ela entende que o discurso está alinhado com o objetivo do negócio, que é manter você engajado. Se aquele discurso não gera engajamento ou gera uma refração em relação à plataforma, a pessoa vai sair, então a plataforma não quer isso,
aquela plataforma tá com muita pornografia. Então, eu, Bruno, vou sair porque eu não quero isso. Então, a plataforma, prevendo essa saída, impede esse tipo de manipulação. Não, mas aquilo ali gera engajamento. Em vez de eu ficar 20 minutos na plataforma, eu fico 2 horas e meia vendo o vídeo. Não, isso é importante. Então, eu vou manter aquele tipo de conteúdo. E aí você tem mecanismos pelas plataformas de diminuir a sua liberdade de expressão sem você saber, sem precisar te tirar da plataforma. De que sentido? Eu quero falar lá, posso falar o que eu quiser dentro da política de uso, falei. E aquele conteúdo não gera engajamento, e a gente vê muito isso, quem posta coisas no Instagram, se eu posto uma foto minha na praia viajando, tem 400 curtidas. Se eu posto a nossa palestra aqui, teve 45. Por quê? Entende-se que um cenário gerou um engajamento maior para as pessoas e outro não. Isso é a plataforma dosando a divulgação daquela minha postagem para o meu público. Então, nem todo mundo vai ver, nem todos os meus seguidores vão ver a minha postagem, porque a própria plataforma tem algoritmos que manipula a divulgação daquilo. Então, não é uma plaquinha que eu coloquei na praça que todo mundo que passar lá vai ver. Não, é uma plaquinha que eu coloquei na praça que vai ser fechada quando quem passar não tiver interesse naquele conteúdo. Então, a plataforma manipula essa informação da forma como vem a resolução do TSE e fala assim, olha, para você tratar dados pessoais, para você tratar da inteligência artificial na plataforma, a plataforma tem que criar mecanismos para que isso seja transparente. E isso faz parte, a professora Roberta Gresta fala muito bem sobre isso, né? Sobre a questão do livre mercado. A Google captou no Brasil em links patrocinados, sei lá, 200 bilhões de reais ano passado. Uma parcela disso no período eleitoral vai vir de candidatos e partidos políticos. Para ela vir e receber esse dinheiro, uma parcela, sei lá, 200 milhões, 300 milhões de reais, ela tem que se adequar às regras brasileiras. Como é a adequação da regra brasileira? É dar transparência ao eleitor que aquela postagem é uma postagem patrocinada, que aquela postagem é uma postagem que utiliza inteligência artificial para manipular o conteúdo. A manipulação do conteúdo tem que ser avisada. Como eu falei, a manipulação de cara, bonitinha, elementos gráficos não tem problema, mas o conteúdo precisa. Então, tem que ter ferramentas e eles têm que criar, do contrário, não pode ter propaganda eleitoral naquela plataforma. A gente viu muito isso lá no começo de 2012, que a legislação eleitoral falava que você precisava ter uma conta, um cartão de crédito, um cartão de débito para pagar os gastos eleitorais. As plataformas não tinham isso. As plataformas tinham só cartão de crédito. Falou, com esse tipo de pagamento você não pode fazer campanha na internet. Não deu 2 semanas e as plataformas criaram um novo mecanismo de pagamento aqui no Brasil, porque senão eles iam perder o mercado. Rapidamente eles criaram. Da mesma forma, por conta dessa questão do dark post, a legislação eleitoral cria a obrigação das empresas criar o banco de anúncios. Então, hoje em dia, Facebook, Google já tem banco de anúncios. Eu consigo ver, eu não vejo dark post na hora, mas eu vejo no banco de anúncios. Então, quem quiser pesquisar, pode pesquisar em banco de anúncios Facebook, banco de anúncios Google, na internet. Vocês vão achar, e o candidato tem que marcar que aquele é um comercial político. Você vai conseguir filtrar lá nesse banco de anúncios da Google, do Facebook, dizendo, olha, quais na última eleição, por exemplo, em 2022, quais os anúncios que foram pagos para fins políticos. E aí você vai ver lá candidaturas de governador, de prefeito, você consegue ver o conteúdo, ainda que na timeline do candidato à época não tinha aparecido. Então a gente consegue ter esses avanços tecnológicos baseado nesse input da justiça eleitoral. Então vem a regulação, vem trazendo, né? O contexto da IA regulada hoje na eleição, ela com foco em desinformação, mas ela não é só baseada em desinformação. Então, é porque esse é o principal problema. A gente normalmente regula quando a gente tem uma dor, um problema, né? Então, o principal problema, o principal perigo que a gente verificava, a legislação eleitoral verificava para as eleições, era a desinformação prejudicar a eleição, prejudicar a escolha do eleitor, prejudicar a disputa entre os candidatos. A gente tem que sempre lembrar disso, porque quando você tem desinformação numa IA,
é dinheiro investido. O candidato que não tem dinheiro ou que não domina essa tecnologia, ele vai ser prejudicado porque não cometeu um ilícito. Então, a ideia também é você também proteger aquele candidato que não tem essas condições de campanha, de estrutura e de conhecimento tecnológico desse tipo de manipulação indevida. E a gente vê que hoje é muito rápido. As pessoas são canceladas, né? Falam uma besteira no BBB, 2 dias depois tem as redes canceladas, tem uma fuga de seguidores absurda. Então, hoje em dia, essa variação de audiência, essa variação de percepção está muito rápida, muito sutil. A pessoa se barbeando, o negócio viralizou. Hoje banalizou a privacidade, né? Tem um autor, Nico Cotoleno, que fala muito bem isso, né? A gente precisa ter o cuidado sobre a liberdade de expressão, e é disso que a gente está falando, né? A IA manipulando a liberdade de expressão. A gente tem que ter cuidado com pensar a liberdade de expressão com um filtro, por exemplo, antigo, que falava assim, não, a liberdade de expressão, o STF tem alguns julgados sobre isso, no conflito, né? Entre privacidade e liberdade de expressão, os quesitos que eram utilizados para você avaliar qual que prevaleceria, basicamente era se o fato narrado tinha alguma relevância social e se a pessoa era uma pessoa pública, de notória percepção social. Se fosse isso, em tese, ela tinha a sua privacidade mitigada, tinha a sua privacidade reduzida, aquele núcleo essencial do direito fundamental. Hoje em dia já não existe mais isso. Porque hoje em dia o teu vizinho pode viralizar cortando grama. Então, assim, ele não era uma pessoa notória e o que ele está fazendo não tem qualquer tipo de impacto social, mas ele viralizou. Então, ele pode ter a privacidade dele destruída, ele pode ter a intimidade dele devassada porque ele viralizou. E nesse particular, e a privacidade, e a livre manifestação do pensamento. A IA vem e fala, olha, você tem que tomar cuidado, porque esse tipo de tecnologia tem um impacto de enganar tanta pessoa, porque a gente não consegue ter essa percepção, é uma imagem. Recentemente, acho que coisa de 2 ou 3 semanas, circulou uma imagem na internet, não sei se todos viram, do Donald Trump cercado com apoiadores negros para tentar desqualificar a questão de que ele é pró-Ku Klux Klan, que é defensor de uma parcela da sociedade que é pró-segregação racial. Então, surge uma foto do Donald Trump cercado por eleitores, apoiadores negros. Aquela foto foi construída via inteligência artificial. A gente viu recentemente a Kate Middleton passando por uma situação dessa. Uma fotografia que ela tira com a família, e aquela fotografia foi manipulada. Eu nem sei se aquilo foi inteligência artificial, acho que aquilo ali foi um mero Photoshop. Se bem que o Photoshop agora também tem inteligência artificial, quem mexe com o Photoshop consegue ver isso. Você mete o Bruno lá, e aí você quer assim, trocar o fundo por uma paisagem de cachoeira. Ele gera automaticamente uma paisagem de cachoeira. Ele não pega uma foto de uma cachoeira e bota atrás de mim. Ele gera uma foto de cachoeira e bota. Então, o próprio Photoshop já está trabalhando com tecnologia de IA generativa. E a partir disso, você passa uma imagem para o leitor de uma coisa idílica, né? Uma coisa idealizada. Qual é o problema disso? A desinformação no sentido negativo. É você trazer um ambiente tóxico para um ambiente de que você não tem problema falar mal do coleguinha. Eu brinco que a eleição é isso, gente. A eleição é apontar erros, principalmente quem já foi detentor de mandato. Você imagina você não poder apontar os erros que a pessoa fez. Eleição é isso, é você avaliar qual seria o melhor candidato para aquele determinado cargo. Se você não pode falar assim, ó, fulano de tal, quando teve um cargo similar, fez besteira, não fez o saneamento básico, não deu segurança pública, ou prometeu algo que não podia cumprir. No direito eleitoral tem muito isso, né? A gente vê candidato a vereador prometendo aumento de salário para policiais. E não é nem competência do vereador atuar nisso, porque o policial ele tem ele é da competência do governador do estado. Mas, então, a mentira, né? O professor Fernando Anais tem um livro sobre isso, Mentira na Política. A mentira sempre existiu.
O que acontece hoje é que a gente está tão disseminado e a tecnologia está avançando tanto que antes a mentira era vista como uma anedota. Então você sabia que aquilo ali era uma paródia, basicamente. Hoje em dia, aquilo gera uma dúvida absurda e as redes sociais têm gerado isso, uma bolha de conteúdo. Então a gente cria um viés de confirmação. A gente vê um conteúdo que pode até ser manipulado, e minha mãe falava isso, minha mãe era a disseminadora de desinformação, né, coitada, que Deus a tenha. Mas eu falava com a mãe, vou te bloquear no WhatsApp, porque você não para de me passar desinformação. Ah, não, mas eu acho que fulano é isso mesmo, é bandido. Eu falei, não, tudo bem, mas a senhora pode achar, mas essa informação aqui, que na época era do Lula, né, que o Lula comeu criancinha no café da manhã, se você andar 30 segundos na internet, você vai ver que é desinformação, que não tinha como. O Lula não estava nesse país no dia que a criança morreu, então é fácil descobrir. Ah, não, mas ele é bandido. Não estou entrando no mérito da sua opinião sobre ele ou não. Estou falando que essa informação é enganosa. Então, a gente precisa ter esse discernimento entre falar, olha, a IA utilizada para essa finalidade, ela é muito perigosa para a democracia. Novamente, as plataformas não têm como negócio a democracia. As plataformas têm como negócio engajamento das pessoas para a coleta de dados. Então, ela quer que você fique muito tempo na plataforma dela, então ela quer audiência, mas não é audiência pela audiência. Ela até vende produtos para você, mas o principal é coletar dados, porque aí, a partir dos dados coletados, ela consegue entregar para quem paga ela, que são as empresas, um melhor você, que não necessariamente vai ser comprado na plataforma, vai ser comprado às vezes fora da plataforma. Quem é que nunca falou alguma coisa, comentou alguma coisa no Facebook, 3 minutos depois chegou um e-mail sobre aquele produto? Direto acontece isso, gente. Direto eu recebo, tô no decolar.com procurando uma passagem. Desisti, né? Só aquele, tu tá com R$2 na conta, aquele meme, tá com R$2 na conta e vendo passagem para Dubai. Aí tu saiu do decolar.com, 4 minutos depois chega a TAM oferecendo passagens e milha para Dubai. Toda hora acontece isso. Por quê? Há uma integração e um tratamento de dados. Então, a plataforma quer que você forneça dados seus para ela. Ela não está preocupada. Qual é a ideia que eu defendo no doutorado? A gente tem que precisar levar para as empresas essa questão de, seja com IA, seja com tratamento de dados, trazer com que ela, claro que ela não vai virar totalmente o produto, mas que o valor democracia passe a fazer parte do plano de negócio dessas empresas. Ela tem que pensar que, num ambiente democrático, ela vai conseguir ganhar mais dinheiro. Isso é bem tranquilo de perceber, porque elas nasceram no berço da democracia. Elas estão, a maioria das plataformas são dos Estados Unidos, que tem no regime democrático um dos seus pilares, como tem a liberdade de expressão, que é outra questão muito sensível. A nossa liberdade de expressão no Brasil não é igual à liberdade de expressão norte-americana. A nossa liberdade de expressão, seja para a inteligência artificial, seja para a eleição, seja para fora da eleição, ela é muito mais uma liberdade de expressão europeia, está muito mais próxima da liberdade de expressão trabalhada, por exemplo, na Alemanha do que nos Estados Unidos. Então, quando a gente avalia a aplicação da inteligência artificial no contexto eleitoral brasileiro, a gente tem que talvez olhar um pouco mais para a Europa do que para os Estados Unidos. Então, assim, qual é o benchmark que a gente vai fazer? É o europeu ou o norte-americano? Hoje, pelo nosso contexto de liberdade de expressão, o nosso contexto de eleições, talvez a Europa seja um elemento maior de diálogo, e não é só de copiar, a gente também fornece elementos para a Europa muito importantes. Então, essas atuações de 2022 da Justiça Eleitoral no ambiente de formação têm virado casos de estudos no mundo sobre uma medida, ainda que seja inicial, embrionária, mas que tem dado alguma qualidade para a disputa eleitoral. Porque, diferentemente da maioria dos países, as eleições no Brasil têm um órgão próprio para fazer. Normalmente, em outros países, isso é acumulado, ou com o Poder Executivo. Na França, por exemplo, é o Ministério do Interior que regula a eleição. Então, a gente tem alguns, nos Estados Unidos, são comitês bipartidários, você pega os dois principais partidos e organizam a eleição dentro das regras legais permitidas, mas quem organiza é um comitê bipartidário. Então, você tem desenhos institucionais que talvez dificultem o combate à desinformação. Por quê?
não tem essa agilidade, por exemplo, da legislação eleitoral de baixar uma resolução que tem efeito cogente, então todo mundo tem que cumprir, não é só o candidato, não é só o eleitor, mas as plataformas também, todo o ecossistema envolvido na eleição, seja digital ou não, tem que cumprir. Então, a partir dessa possibilidade da justiça eleitoral, lá fundada lá no 55J, da Lei 9.504, a gente tem essa possibilidade de fazer, olha, a tecnologia mudou de uma eleição para outra, tá? De 22, o mundo de 22 já não é o mundo de 24. Então, a gente tem como, fazendo ajuste numa resolução, tentar acompanhar mais de perto, como eu falei sempre um pouco atrás, não adianta. Quando a gente cria uma resolução, no dia seguinte já tem outras tecnologias para avançar, mas um pouquinho mais atrás, mas mais perto do que a lei, a gente consegue trazer mecanismos que deem segurança. Novamente, não é tutelando o eleitor, não é criminalizando a tecnologia, é trazendo a tecnologia para um ambiente de uso devido para que o eleitor se sinta confortável de fazer a escolha dele. E é importante que a gente veja a tecnologia também como benefício. Então, hoje em dia, a gente consegue ter campanhas mais baratas. Então, a gente consegue, ao invés de contratar uma equipe de filmagem para fazer, você mete um cara no estúdio, joga um Photoshop, fez uma animação, pronto, você fez uma campanha eleitoral. Você não precisa ter toda uma estrutura de apoio desse candidato. Você pode ter uma maior qualidade no direcionamento da campanha. E isso é uma crítica no Brasil, porque a nossa circunscrição é muito grande. Você tem, sei lá, na cidade do Rio de Janeiro, a disputa para deputado federal. As pessoas do mesmo partido disputam o mesmo voto. E isso gera um aumento na disputa e numa área geográfica muito grande. Então, a pessoa tem que correr todo o estado. Não corre, né? Ele vai nos seus nichos eleitorais, mas em tese ele poderia correr todo o estado para conseguir 2 milhões de votos. Hoje, com a tecnologia da inteligência artificial, ele pode desenhar um mapa eleitoral dele muito mais claro. Fala assim, olha, nesse nicho aqui, é bom eu ir porque tem um perfil de eleitorado próximo a minhas propostas. Nesse aqui não é tanto. Isso acontece já muito nos Estados Unidos há muito tempo. Tem candidatos a presidente da República que não vão a determinados estados, porque sabe que ali ou já ganhou ou já perdeu. Então não compensa o gasto da campanha eleitoral se deslocar. Em compensação, o que eles chamam de swing states, né? São os estados que não têm uma posição definida pró-republicano ou pró-democrata, os candidatos vão 4, 5 vezes durante a campanha eleitoral naquele estado, para tentar cativar os eleitores. Então, esse tipo de avanço tecnológico é importante para cá. Quem gosta de eleição e quer ver a parte lúdica, eu sugiro um filme que é Irresistível, do Jim Carrey. Ele fala sobre a campanha eleitoral nos Estados Unidos, sobre a perspectiva do gasto de campanha, né? É uma comédia, é engraçado, só que aí você vê alguns detalhes sobre esse gasto de campanha, né? Sobre Super PAC, sobre como gastar ou não. Jim Carrey é aquele cara que fazia The Office. Esse filme é interessante, eu acho que ele estava na Netflix, não lembro onde está agora. Mas ele passa muito essa questão do gasto de campanha eleitoral nos Estados Unidos. Eles vão para uma disputa no interior, numa prefeiturazinha, e trazem rios de dinheiro, fazem arrecadação. E aí você mostra como tem essa questão perniciosa, inclusive do microdirecionamento. Tem uma cena do filme Hilária que a equipe de reconhecimento de dados de uma das campanhas fala assim, não, aquela região ali tem muita natalidade, então a gente precisa fazer uma campanha lá em relação às mulheres que têm filhos. E aí, quando foram ver, era um convento de freiras que recebiam crianças em adoção, se não me engano, se não me falha a memória. Então, a campanha estava completamente errada, o direcionamento. Então, eles tinham feito uma análise de dados absurda. Então, aquela região ali, aquele bairro, era um microadicionamento por bairro. Era para você ver o nível de detalhe. Aquele bairro ali tinha uma posição que, em tese, seria mais liberal, mas era um convento de freiras. E aí traz o efeito cômico do filme, né? Então, tudo isso baseado em IA, porque a IA não gera só conteúdo, tá, gente? É importante que se diga isso. A gente está com foco na IA no conteúdo, mas a IA também gera informação para as campanhas eleitorais. Então, quando você pega uma base de dados
e joga a inteligência artificial nessa base de dados, ela pode te dar cenários, pode te dar insights que você, analisando os dados de forma superficial ou sem essa tecnologia, você não teria. Porque você precisa dessas nuances, como eu falei, quanto mais dados você tem de determinada perfil da sociedade, mais você se aproxima de uma propaganda eleitoral direcionada. Então, quando o candidato vai e emite uma opinião, normalmente ele está brifado, tem relatórios sobre o que fazer naquela campanha. Então, chega ao ponto de saber como a pessoa se veste. Ó, aquela pessoa ali não gosta de uma gravata assim, gosta de uma gravata assada, aquele perfil é mais popular, então é melhor você não ir de terno, vai com uma camisa social. Aquele ali é bonachão, então ó, você pode ir com a gravata torta, até a posição da gravata, por vezes, você define isso. Ah, não, vai com uma roupa meio rasgada, meio surrada, para mostrar uma proximidade com o povo. Então, esse tipo de nuance, ele decorre da inteligência artificial. E a resolução do TSE, a 23.610, mudada agora em 2024 pela 23.732, ela traz isso, né? Você precisa dar a transparência, que seria o binômio, né? Ter um ambiente limpo, você não pode utilizar isso para desinformar, e ser um ambiente transparente. Ainda que você não faça para desinformar, você está fazendo de forma lícita, você tem que avisar numa rotulagem. Se for de áudio no começo, não, esse conteúdo que você vai assistir é feito por inteligência artificial. Se for vídeo ou imagem, rotular. Esse ambiente aqui é feito com inteligência artificial. É o que a gente tem hoje na indústria do tabaco e é o que a gente tem aumentado hoje na indústria de alimentos. Vocês já devem ter reparado que agora os alimentos vêm com uma taxa de gordura, excesso de gordura, gordura adicionada, aditivos. Então, essa rotulagem chega à Justiça Eleitoral para informar ao eleitor. Você não veda a tecnologia, você deixa a tecnologia ser utilizada, mas avisa ao eleitor, olha, esse conteúdo aqui tem esse tipo de manipulação. Você, com essa informação, vai avaliar se esse conteúdo é pertinente ou não para você tomar a sua decisão para escolher o candidato. Essa é a pauta hoje, é dar transparência ao eleitor para o eleitor escolher, tirando a parte de desinformação, é claro. Então, a gente tem que preservar a tecnologia quando ela é saudável e eliminar e punir o uso da tecnologia indevido, não pela tecnologia, sim pela sua utilização. A gente precisa chegar e falar assim, ó, esse candidato aqui usou o seu dado de forma indevida, multa nele. Essa utilização de inteligência artificial aqui teve o potencial de desequilibrar o pleito. Multa e pode cassar o registro de diploma. Por quê? Talvez aquela eleição tenha sido viciada. E muitas vezes as pessoas criticam o ativismo da justiça eleitoral em cassar mandatos, mas a verdade é que o aumento de cassação de mandatos vem acompanhado com um aumento da burla das normas eleitorais. Quando você aumenta a burla da norma eleitoral, o que acontece é que você pode ter uma eleição fictícia, uma eleição fraudada, onde a escolha do eleitor foi deturpada. Então, eu não votaria, e traz isso para o direito consumerista. Eu gosto, às vezes, no direito consumerista a gente consegue ver mais concreto, né? Uma empresa te vende um produto de beleza para você ficar 20 anos mais jovem. Ele te vende essa propaganda. Quando chega, é um creme de leite. Chega uma caixa de creme de leite. Você não vai atacar aquele de propaganda enganosa? Se você tiver essas informações que aquilo ali é um mero creme de leite, você compraria aquele produto? Não. Então, a sua compra, no caso, quando a gente faz o paralelo para o direito eleitoral, o seu voto foi induzido a erro. No direito eleitoral, a gente não tem as multas do direito consumerista, você não tem a devolução do produto. No direito eleitoral, a gente tem cassação. A gente tem que fazer uma nova eleição, num ambiente onde aquela propaganda não interfira. Então, por vezes, a justiça eleitoral é criticada pelo ativismo de caçar mandatos, mas a gente tem que sempre lembrar que esse mandato foi obtido de forma ilícita. Foi obtido, se a gente trouxer lá para a base do direito, eu lembro que eu falei que é importante ter a base do direito, é um ato antijurídico. Aquele contrato firmado foi baseado em erro, né? E um contrato em erro é um contrato nulo. A gente teve um vício de vontade, né? Se a gente for lá na base do direito, da filosofia de direito, houve um vício de vontade.
Então, a partir desse vício de vontade, a gente tem que renovar a eleição, porque vai fazer o quê? Vai deixar a pessoa no mandato sabendo que ela manipulou o eleitorado dela para se eleger, ou, como era antigamente, vai caçar o mandato e bota o segundo colocado. O artigo 224 do Código Eleitoral fala isso, né? Que você vai ter que fazer nova eleição independente do percentual da disputa. Eu até não concordo com isso. O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional, eu acho que há um vício de constitucionalidade naquela alteração. Mas o Supremo criou, a gente critica academicamente, mas tem que seguir enquanto está vigente a norma. Então, hoje em dia, você tem que fazer uma nova eleição. Antigamente, você botava o segundo colocado dependendo do percentual do que a pessoa fez. Há algumas outras legislações pelo mundo que têm um tratamento diferente para esse tipo de situação. A legislação mexicana, por exemplo. Ainda que você comprove o abuso de uma candidatura, se a diferença entre primeiro e segundo colocado for maior do que 5%, eles não caçam o mandato, mesmo entendendo que houve o ilícito. Por quê? Entendem que é uma questão meramente objetiva, tá? Entende que se a diferença entre primeiro e segundo foi maior que 5%, aquela potencialidade de mudar a eleição não está prevista. Então, ainda que tenha sido manipulado, ele constatou, vai ter as multas todas, mas não caça o mandato, porque, olha, ele ganhou por 30% de diferença. Aquilo ali pouco importou na eleição dele. É uma questão completamente aritmética e arbitrária. Não, foi menos que 5%, aí vai ter que fazer nova eleição. Na legislação brasileira não tem isso. Na legislação brasileira, qualquer que seja o percentual de vitória, se a candidatura que foi eleita foi punida num processo judicial contraditório pela defesa, foi punida por uso indevido de uma IA para desvirtuar o pleito, e aquilo teve o potencial de alterar o pleito, aquilo foi constatado, independente da diferença, vai ter nova eleição. Beleza? Acho que eu já falei demais, gente. Agora que eu vi aqui, Léo, tu não me cortou não, gente. Bruno, excelente essas ponderações aqui, essas colocações, comparações com o direito do consumidor, na hora que a gente pensa em propaganda eleitoral, né? A venda do produto com defeito e como é que a gente faz depois para tirar, né? E talvez isso tenha que ser um caminho aí da gente repensar, né? Até na própria justiça eleitoral, se é só o modelo de cassação ou se a gente vai ter que avançar para algum outro tipo, como acontece já em algumas outras justiças, né? Citado por ti como na justiça americana, que você pode retirar o eleito, né? Alguma situação assim. Uhum. Esse paralelo com o direito do consumidor é bem interessante. E quem nunca, né, teve um amigo ou um parente como a mãe do Bruno, né, citada por ele aí, né, desde a época da eleição do Collor, quando os motivos do candidato, e isso é muito importante mesmo, essa visão, né, que a gente tem, de muitas vezes, por conta do eleitor não ter uma formação específica, do eleitor ser humilde, uma coisa assim, a gente desvaloriza a tomada de decisão dele. E cada um vai tomar a sua decisão na hora de escolher, né, o candidato com aquilo que mexe consigo, né, e isso é legítimo. Então, os candidatos têm que saber, e sabem disso, né, e tem que utilizar isso a seu favor e contrário. Né? Agora, não pode, e a preocupação, me parece, da Justiça Eleitoral com essa regulação é utilizar de ferramentas hoje para potencializar a divulgação das desinformações em relação ao oponente. Né? Você querer se dizer mais bonito e convencer as mães do Bruno que esse é um atributo necessário para quem vai governar o país, ok. Agora, dizer que o outro é feio é que não pode. Né? E aí vem uma pergunta que o Randas colocou aqui, Bruno. Quando isso é feito pelo candidato falando mal do outro, não pode. Quando um grupo de simpatizantes fala mal do outro candidato, o candidato também pode ser punido. Pode.
Agora, quando um grupo de simpatizantes dispara via IA, né, propagandas favoráveis ao candidato, potencializando o lado bom daquele candidato ou as qualidades do candidato. O candidato também pode ser punido de alguma forma por ter tido esses disparos aí, o direcionamento das suas qualidades, sem ele ter tido influência direta nisso, né? Não foi o próprio candidato que fez? Ele pode. Qual é o nome do colega? Ramadan, né? Andas. Não, então. Ele pode, Andas, porque qual o problema? Primeiro, a gente tem que fazer a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão do cidadão é super importante. Então, a gente costuma usar os filtros, né? Aquilo ali foi, de alguma forma, vinculado à campanha? Não foi. Aquilo ali é feito por uma pessoa física sem qualquer tipo de remuneração? Não teve remuneração. Aquilo ali está dentro da liberdade de expressão dela, tá bom? Agora, o fato da liberdade de expressão dela poder ser potencializado não dá a ela qualquer tipo de elemento que ela possa utilizar. Ela não pode, por exemplo, na livre manifestação dela, gastar mais do que R$ 1.063. A legislação fala isso, em gasto. Então, eu, Bruno, quero apoiar um determinado candidato. Eu posso ir para a minha rede social e falar bem do candidato, sem problema nenhum. Eu não posso gastar mais do que 1.030. Eu quero fazer camisa do meu candidato. Posso fazer? Posso fazer. Não pode passar de R$ 1.063 esse gasto. Porque a legislação eleitoral fala isso. A liberdade de expressão é ampla, mas gasto de particular sem gerência com a campanha é R$ 1.063. Quando você vai para uma inteligência artificial, ainda que você não tenha gasto remuneratório, você tem pelo menos o gasto presumido, que é o que a gente chama de gastos estimados, bem estimados. E esses gastos estimados na campanha também tem limitação. O Jardel vai falar até melhor do que eu aqui sobre isso. Jardel, especialista em gastos de campanha. Então, você também, bem estimado, você também, salvo engano, hoje está em 80 mil. Se não falha a memória, o bem estimado hoje está em 80 mil reais. Era 50 durante muito tempo. Não é isso, Jardel. Subiu para 80, né? O bem estimável, né? Vou confirmar aqui agora, porque teve uma mudança recente na norma. Aí eu não, de memória, eu não lembro. Salvo engano, era 50 e subiu para 80, mas o Jardel está procurando lá. Então, a gente tem uma perspectiva de, olha, você pode utilizar a inteligência artificial em benefício de candidato? Em regra, não, porque isso é da campanha eleitoral. Mas você usou. Vai cair numa análise de impacto na eleição, porque não é o fato de você, na sua liberdade de expressão, poder utilizar tudo, que isso pode permitir o desequilíbrio do pleito, tá bom? Então, eu gosto sempre de usar o exemplo do Neymar, gente. O Neymar tem 40 milhões de seguidores. Por conta disso, ele diminuiu a capacidade dele de ser cidadão? Não. Então, se ele quiser apoiar candidato A ou candidato B, isso é problema dele. Nas redes dele, na visão dele. Isso é problema dele. Qual é o problema do Neymar apoiando determinado candidato? E a justiça eleitoral traz muito, né? Os digital influencers. É que, normalmente, o canal dele no YouTube, no Instagram, ele é monetizado. E aí gera um problema de avaliação se aquela monetização pode ser considerado um pagamento via terceirizada. Então, você imagina, o Neymar não recebeu nenhum dinheiro do Lula para fazer bem dele. Mas a SECOM do governo federal faz propaganda no canal dele do cheque cidadão. Isso não pode ser considerado uma remuneração simulada de um apoio na campanha eleitoral? Isso gera um problema na análise de prestação de contas. Então, a inteligência artificial entra nesse mesmo sentido, tá? É um custo que você está fazendo. Não, eu sou entusiasta, fiz ferramentas gratuitas. Não, beleza, mas isso tem um custo de produção dado pelo mercado. Então, ainda que você não tenha tido qualquer gasto, usou ferramentas free, o serviço em si, ele tem que dar um valor monetário para ele, e se esse valor monetário estiver ultrapassando os limites de doação, por exemplo, em bens estimáveis, isso pode gerar um desequilíbrio no pleito, tá bom, Ram? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Bruno, só para contribuir, a reforma política de 2017 baixou o limite de doação estimável em dinheiro
seja de doação de bens móveis, imóveis ou de prestação de serviços do próprio doador, para 40 mil reais. Tá 40? Quando você falou 40 mil. Era 50, 2015 passou para 80, em 2017 voltou a 40 mil reais. Viu? Eu lembrava que tinha 80 aí no meio, então já voltou para 40. Então é isso. Então, bem estimado. Vou dar um exemplo aqui de bem estimado. Eu sou publicitário e quero contribuir com uma campanha eleitoral. Eu faço a identidade visual da campanha. Se eu sou o top do mercado e qualquer serviço meu seria R$1 milhão, eu não posso botar na campanha eleitoral que eu cobri 30 mil do candidato para fazer a identidade visual dele. Isso vai estar burlando as regras. Não, mas eu dou o preço que eu quiser. Não, mas só o preço que você quiser, você pode dar, se eles pagar. Eu quero pagar só 30 mil. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de apuração, a gente verifica qual o valor de mercado para aquele tipo de serviço. Um exemplo, escritório de advocacia do Jardel, 20 mil reais é tranquilo. Mas do ministro, de um ex-ministro, o ministro Lewandowski, por exemplo, que já não é mais ministro, ele vai cobrar 20 mil reais de um estimável? Não vai. Então, isso tudo é apurado de acordo com os critérios também de mercado. Então, é isso, é a mesma coisa. O meu sobrinho, né? Sempre tem um sobrinho fazendo site, agora sempre tem um sobrinho fazendo IA, né? O meu sobrinho sabe fazer IA. O sobrinho dele vai fazer. Então, uma pessoa que está começando no mercado de IA, quanto ele cobraria? Se ultrapassou esses 40 mil que o Jardel nos trouxe, ele já está descumprindo a norma de bem estimável dinheiro. Isso sem contar, tá, Rambas? Todas as outras influências de desvirtuamento da campanha mesmo. Por quê? Como eu falei, você não tem essas regras. Novamente, o cidadão não está abarcado pela essa regra de exigência da rotulagem, porque ele não está na campanha. Digamos que ele é um produtor de cerveja artesanal. Ele não é a Ambev. A Ambev tem que seguir as regras da resolução. Eu, em casa, faço a minha cerveja, compro meu malte pelo coisa, faço aqui minha cerveja artesanal para consumo. As regras dessa pessoa são outras. Então, ela está abarcada pela liberdade de expressão. Mas isso não significa que se eu botar essa minha cerveja para vender entre a minha vizinhança e a pessoa passar mal, eu não gero uma responsabilidade. Tá bom? Eu gosto de usar esses exemplos, que às vezes fica mais claro que a inteligência artificial, às vezes, é muito abstrata. Então, quando você dá uma concretude, você fala, eu sou um produtor artesanal só para mim, mas vendi para o meu vizinho, ou dei para o meu vizinho. O vizinho passou mal, você vai ter uma responsabilidade civil sobre aquilo. No eleitoral, você vai também ter uma responsabilidade eleitoral. Bruno, para contribuir também com a sua resposta, lembra o seguinte aos colegas. Desde 2016, é vedada a doação de pessoa jurídica, qualquer que seja financeira, seja estimável. O colega colocou se uma instituição fizer uma propaganda eleitoral em benefício de um partido, inclusive pode se apurar se há ou não quebra dessa vedação legal. Isso, você imagina um sindicato... você imagina um sindicato faz campanha faz uma IA para determinado candidato. Essa IA, independente do custo, ela já está ilegal, porque a pessoa jurídica, seja instituição, seja empresa, não pode participar da única pessoa, e eu gosto sempre de falar isso que as pessoas esquecem, a única pessoa jurídica que pode doar para a campanha eleitoral é o próprio partido político, que é uma pessoa jurídica. Então, o União Brasil doando para o PL. Não pode mais. Meu Deus, proibiu também, Jardel? Proibiu. Não, mas quando está coligado, pô. Não, mas quando está coligado, eles estão fazendo, pô. Isso, só coligado. Ou na própria federação. Isso, não me assusta não, pô. Não me assusta não, coligado, pô. Não pode. Não, se não tiver coligado, porque aí é doação que você vai estar burlando os limites de gasto de cada partido político. Mas aí, uma vez coligado ou uma vez federado, acho que a federação... A gente tem 3 federações hoje, né? PT, PV e PCdoB... Tem PSDB e acho que Cidadania, se não me engano. Tem uma outra lá que eu esqueci o nome. Então, dentro dessa coligação, dessa federação, você pode ter esse repasse de dinheiro entre as pessoas jurídicas do partido político envolvido, mas você não pode ter qualquer recebimento de qualquer outra pessoa jurídica. Entendeu? Nem bem estimável. A outra é do Pessoal Rede. A outra é do Pessoal Rede, né? Pessoal Rede. Eu lembrava que tinham 3. Então, a dúvida aqui, Rambas, é do cidadão. O cidadão lá, o seu sobrinho, o sobrinho mexe em IA, fez. Ele vai ter que ser avaliado, primeiro, bem estimável, e segundo,
o impacto que isso tem na campanha. Porque, como eu falei para vocês, qualquer coisa hoje pode viralizar, gente. A gente está batendo um papo aqui, uma fala minha que eu gaguejei, vocês podem ter gravado aqui e isso viralizar na rede social. Então, isso gera impactos na eleição. Você vai ter que avaliar se aquilo foi devido ou não, beleza? Mais alguma observação, alguma colocação aí, pessoal? Pessoal, só para lembrar para vocês, o PLP 112 de 2021, que vai ser a nova proposta de Código Eleitoral, o senador responsável pela consolidação dessas informações, o senador Marcelo Castro, trouxe muitas dessas inovações da 23.610, alterada agora em 2024, para dentro do texto. E estava acompanhando agora há pouco, ontem à noite, dando uma lida, parece que a ideia é votar esse PLP até o mês de abril. Só para contribuir com o diálogo. Só destacando para quem está assistindo que no mês de abril, a gente já está a menos de um ano da eleição, então isso só vai valer para 26. Qual é o problema, né? A gente já deve ter lembra disso, a Lei 11.300, que foi votada em 2006, foi levada ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo entendeu que a parte procedimental dela poderia ser aplicada à própria eleição de 2006. Uhum. A aprovação desse código em abril ainda, isso pode trazer uma insegurança jurídica para 2024 também. Porque pode ser que uma parte dele, as campanhas, queiram aplicar em 2024 porque vão entender que é procedimento. E a regra lá da anualidade do Código Eleitoral, o Código Eleitoral da Constituição, do artigo 16, fala que a lei muda o processo eleitoral. Então, há essa distinção entre processo e procedimento. Então, em 2006 teve isso. Algumas coisas foram, eu lembro nitidamente, proibição do outdoor. A Lei 11.300 proibiu o outdoor. O Supremo falou, olha, pode proibir outdoor, que outdoor é procedimento, não é processo. Então, ela pode ser aplicada e a vedação veio para 2006 ainda, mesmo a lei tendo sido aprovada no ano da eleição. Então, é só mais um tempo mais alto. Aí nós vamos entrar até no que for da propaganda, né? Talvez fique muito relacionado ao procedimento, né? E isso vai ser bem complicado se aprovar em abril. E outra, né? A gente vai ter também a questão até então era regulado pela resolução, né? E aí passa, como o Jardel colocou, o PLP está tratando de incorporar regras da resolução. Então, meio que o Congresso Nacional aí atuando na mesma linha que o TSE vinha tratando, né? Então, nesse caso, talvez não teríamos tanto problema, porque a coisa já existia e passou a ser agora lei, o que era resolução antes, né? Mas essas brigas a gente vive muito lá no CNJ, né, Bruno, de determinados temas que deveriam ser tratados pelo Congresso Nacional e que o CNJ baixa uma regulamentação e aí depois vem o pessoal questionando, pessoal de cartório, pessoal de magistratura, né? Esse tema tinha que ser por lei e não por regulamentação, o CNJ extrapolou, o TSE vive da mesma forma esse tipo de questionamento, né? Então, vira e mexe aparece essas coisas. Esse tema era reservado ao Congresso Nacional e um desrespeito ao poder regulamentar aí dos órgãos. Né? E a situação piora, Léo, porque assim, o inferno está na emenda. Porque o senador Marcelo, quando fez, muito provavelmente incorporou o texto igual. Quando se for a plenário, pode ter qualquer emenda que altere uma vírgula. E aí, qual que vai valer? A resolução que está vigente para essa eleição... Hoje, para a eleição para 24... A lei que veio em abril, ou nenhuma das duas, porque nenhuma das duas cumpriu a anualidade. Exato. Como essa regra da anualidade, definição do que é processo, procedimento, tal, entra aí num problema que, quando a gente está tratando da matéria, a gente vai sempre lá no caso de 2006, né? Isso, Mas lá em 2006, o
mundo era outro, se a gente pensar em relação a hoje, né? É isso. A quantidade de regrinhas que vai ter ali e problemas que nós vamos ter, isso é procedimento, isso é processo, é complexo. É só você ver o exemplo que eu dei. Em 2006, o exemplo era outdoor. Se eu perguntar para a galera de outdoor hoje em campo eleitoral, as pessoas não vão nem lembrar, né? Não vão nem saber. Exato. Muito bom. As mudanças, né, são muito rápidas e com a tecnologia, a velocidade que a gente ganha aí. Uma coisa, o filme Irresistível, indicado aí pelo Bruno, ele está na Prime agora. Está na Prime? Tá? Além do Google e do YouTube pagos, parece que ele está na Prime já. Ele não está mais na Netflix, eu dei uma olhada aqui, uma consultada rapidinho. Não, tem muito filme interessante que fala sobre essas questões. Na Netflix tem uns 3 documentários bons, né? Que fala sobre tratamento de dados, e aí fala da Cambridge Analytica, fala dessa questão da manipulação das redes, que são bem interessantes. Sim, e essa questão é um outro ponto que eu fiquei refletindo aqui, Bruno. Nós temos uma eleição hoje polarizada como a americana, com impactos que a gente sabe, até da própria Cambridge Analytica aqui em algumas das eleições passadas, né? Mas buscamos uma regulamentação, tanto da proteção de dados, quanto da liberdade de expressão, mais próximo da europeia. Isso. E aí isso gera, muitas vezes, na própria campanha, talvez, né? E aí acho que você pode até, para a gente concluir já, né, comentar um pouco isso, talvez dúvidas, porque sigam muito o modelo de campanha americano, né? E na hora da cobrança aí, da legislação, a legislação não é tão próxima assim, ou é mais distante da americana, e a nossa legislação, acho que, né, de uma forma prudente, se aproxima cada vez mais nesses pontos da legislação europeia, né? A gente tem essa, digamos assim, essa escolha de Sofia, né? A gente tem realmente, como você falou, o perfil da nossa campanha está se aproximando do americano, uma campanha muito mais mercadológica, uma campanha imagética, uma campanha de vender produto, e na Europa não é assim. A campanha na Europa não é assim, porque a campanha eleitoral, primeiro, que a grande parte dos países é lista fechada. Então, você não vende a pessoa, você vende ideias de governo. Então, o partido tem uma linha liberal, o partido tem uma linha centro, o partido tem uma linha mais estatal, não é a pessoa. A escolha do partido hoje é fulano, mas ele vai representar essas ideias. É isso. Então, assim, a gente vende muita ideia. E aí você contribuindo um pouquinho. Fale, Jadel. Em Portugal, agora eu estive em janeiro em Portugal, eu achei bem interessante. Você via justamente uma tendência de, em Portugal, também adotar esse princípio mais mercadológico, mais de marketing político mesmo. É lógico que com as defesas de ideologias, mas você vê isso mais forte. Eu até brinquei com o pessoal assim, parece que que o programa político de Portugal está adotando o critério brasileiro, está trazendo o Brasil para dentro, que você acompanhava isso tanto na internet quanto na televisão. É bem curioso, eu achei bem curioso. Não, porque é isso, né? Diferente do francês. Você tem mais um lado personalista. E aí, quando você tem esse lado personalista, você vender pessoas, você cria, às vezes, uma descompreensão, um deslocamento do eleitorado com aquele governo. Porque o governo, ele é composto por mais de uma pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui do Brasil. Você votou no Lula, você votou no Bolsonaro. Quando essas pessoas chegam ao poder, quando o Lula ou o Bolsonaro chegam ao poder, eles lideram, não só eles têm todo um cabedal político que vai junto. E esse cabedal político, ele não é igual ao Bolsonaro, não é igual ao Lula. Eles têm algum tempero. E aí, por vezes, você fica deslocado. Na Europa, como você vota no bloco ou no partido, isso fica menos impactado para o eleitor, né? A gente tem essa questão. Na Europa, o descolamento não é tanto da pessoa, e sim de ideias, porque às vezes a ideia defendida não foi seguida da forma correta no parlamento, entendeu? Então, um governo de esquerda na França que aumenta a taxação dos professores gera uma incompreensão, gera um distanciamento. Então, quando a gente vai para o lado da liberdade de expressão, né, aí respondendo diretamente a sua pergunta, eu concordo com você, eu acho que o modelo europeu é muito mais
lógico para a sociedade, porque é uma sociedade mais social e menos individual. A sociedade americana é mais individualizada, ela se pauta muito pela liberdade individual. E por isso a liberdade de expressão norte-americana tem primazia da liberdade de expressão como um direito quase que absoluto. Então, a doutrina americana de liberdade de expressão, mesmo sendo contestada agora pelos próprios americanos, por conta de alguns extremismos, mas ela é basicamente o seguinte: se a sua opinião não traz um efeito concreto de perigo, ela pode ser dita. Então, crime de ódio no Brasil, crime de ódio nos Estados Unidos é completamente diferente. O discurso de ódio no Brasil não é permitido quase que nenhum, e o discurso de ódio nos Estados Unidos é aceitável desde que aquele discurso não gere perigo iminente. Então, eu, Bruno, chego nos Estados Unidos e falo assim: eu detesto preto, e estou falando aqui simbolizando, tá, gente? Eu detesto preto. Não vão cortar essa parte, não vão cortar isso e mandar. Só para vocês não viralizarem isso. Eu detesto negro, eu acho que negro não merece os mesmos direitos e a gente precisa ter isso em mente. Esse discurso no Brasil, ele é punido. Nos Estados Unidos, não é. Porque nos Estados Unidos o discurso que vai ser punido é: eu detesto negro e eu acho que eles têm que morrer, a gente tem que tomar medidas concretas para fazer isso. Esse discurso pode ser punido nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro já tinha sido punido. Então, essa é uma diferença que pode parecer sutil, mas para os efeitos sociais são muito, muito gravosos. Então, quando você traz isso para o âmbito eleitoral, a liberdade de expressão do cidadão, ela é permitida, ela, na verdade, ela é fundamental. Eu sempre brinco, né, que as regras da Lei 9.504 se aplicam ao candidato e ao partido. O eleitor tem liberdade de expressão num macro sistema maior do que a Lei 9.504. Ele tem uma liberdade maior, só que ele não tem uma liberdade absoluta, porque a nossa liberdade de expressão é muito mais europeia. Então, ainda que a campanha eleitoral seja mercadológica, os candidatos têm que ter isso em mente. Eu não posso chegar no Neymar e falar assim: ó, faz um negócio aqui para mim que depois eu te dou um contrato, porque isso está burlando as regras do Brasil. Talvez nos Estados Unidos seja permitido. Porque você tem o Super PACs, as pessoas investem na campanha eleitoral, e é investimento mesmo. No Brasil, isso é vedado. Eu até discordo da proibição de pessoa jurídica doar, tá? Já vai me matar agora, mas eu discordo. Eu acho que esse não é o problema. A gente atacou a consequência, não a causa. Eu acho que seria muito mais lógico, porque, gente, democracia custa. Ninguém faz uma campanha eleitoral. Imagina no Brasil, gente, um candidato a presidente da República tendo que correr o Brasil todo. Na Europa, tem países que você, com trem, você roda o país todo. Aqui, se você bate milhas, né? Você viaja com milhas e você roda o Brasil todo, você não consegue rodar. Então, tem um custo. E a gente não tem uma sociedade ainda que tenha o hábito de participar da campanha doando, né? Então, a gente ainda não tem isso. Então, para mim, a gente tinha que criar outras regras. Então, por exemplo, eu defendo isso, né? Pessoa jurídica doou para determinada campanha, ela está bloqueada de fazer contratos com a administração pública durante aquela vigência daquele mandato. Você tem outros mecanismos. Caiu em atos de irregularidade, destitui a pessoa. Destitui a pessoa não pode ter mais ingerência naquela empresa. E vai punir o candidato que se beneficiou daquilo, é claro. Então, você teria. E dá teto. Já vai lembrar que quando veio essa discussão da pessoa jurídica, lá em 2011, que foi só julgado em 2015, não tinha teto de gastos. O teto de gastos era o que o partido dizia. Eu lembro que a candidatura da Dilma botou um teto de gastos, viu que ia ultrapassar, peticionou o Tribunal Superior Eleitoral para subir o teto. Então não tinha teto. O teto era o que eu dizia que eu queria gastar. Só existia o limite de doação de pessoas jurídicas. Só existia. E detalhe, pragmatismo. Ou seja, a JBS doava para campos tanto à esquerda quanto à direita. Isso. Em 2014 ficou evidente, ficou muito gritante. Então, assim, quando vem o teto de gastos agora, eu acho que isso é um facilitador. E, para mim, eu defendo muito isso no âmbito da liberdade de expressão. Então, hoje, a gente tem muita regra na justiça eleitoral que, para mim, é absurda. Hoje eu tenho que saber qual é o tamanho do adesivo que eu posso colar num carro, gente. Isso é de uma restrição absurda da liberdade. Porque, para mim, qual é o teto? Para mim, é o teto de gastos. Se eu posso gastar R$1 milhão, se eu quero contratar Ivete Sangalo para fazer um show para mim, ou se eu quero gastar R$1 milhão em Santinho, isso é problema do candidato, gente. Qual é a diferença? Não, mas ele vai usar do abuso de poder econômico. Não, mas olha só, o limite de gasto é R$1 milhão.
Se ele quer contratar a Ivete Sangalo, é problema dele. Aí o que a gente faz? Proíbe ele contratar a Ivete Sangalo. O que ele faz? Ele bota R$1 milhão no Facebook em funcionamento. Então você está mandando dinheiro para uma multinacional nos Estados Unidos. Você está desincentivando, inclusive, o mercado local. Porque você pode gastar R$1 milhão no Facebook, porque não tem teto de gasto, mas você não pode contratar um cantor local. Você quer fazer lá no interior do Cariri. Se você contratar ele para fazer um showmício, você é multado. Mas você pode contratar um impulsionamento no Facebook. Então, qual é a lógica disso? A lógica seria desvirtuamento. Hoje a gente tem um limite de gasto para mim, e aí você judicializa. Porque, isso aqui pode, outdoor é 4 metros ou não é? Por que não pode outdoor, gente? Se você tem um teto de gasto, gasta no outdoor, você que se fie. Não, mas aí vai quebrar a isonomia. A isonomia está no gasto e no abuso. Se você tem o limite de gastar 100 mil e quer gastar 100 mil no único outdoor, vai ter cidade que o outdoor vai ser 100 mil. Você não vai poder gastar em mais nada. Isso é uma escolha estratégica de campanha sua. Mas aí você cria uma porrada de leis. Se você ler a lei nome aqueles 4 hoje no âmbito da liberdade de expressão, vou até chorar aqui se a gente continuar nesse assunto. Hoje a regra é proibir. Porque a lei nome aqueles 4 é desenhada assim, o que você pode fazer na campanha? Aí fala umas 5 coisas. O que não está naquilo está proibido, gente. Isso não tem lógica num ambiente de debate democrático. Tem lógica. Mais ainda, né, num ambiente de mercado, de propaganda, em que toda hora estão surgindo meios novos de você vender imagem, vender produto, né? E aí você fica na própria justiça eleitoral limitando a atuação dos candidatos nesse ponto, né? É isso. Você fica utilizando para atingir determinados nichos da população. Pensa lá no moleque que a gente quer levar para decidir de 16 anos. Né? É facultativo o voto para ele. Ele não vai votar nunca, porque o modelo que é permitido de propaganda não o atinge, porque não é permitido, né, surge a cada dia um modelo novo de comunicação e de venda de produto, de venda de imagem, e que não chega nesse pessoal. Não, né? Eu gosto de brincar... Modelo tradicional. Eu gosto de brincar que assim, a aula de propaganda eleitoral ela pode acabar em 3 minutos. Se você não problematiza isso, você acaba em 3 minutos. Gente, propaganda eleitoral só pode fazer broche, disco, camiseta e no dia da campanha não pode. Acabou a aula de propaganda, gente. Vamos embora. Nem foi, deu 10 segundos. Acabou a aula de propaganda no Brasil. Que aí depois é procedimento. Olha, no folheto você tem que ter o CNPJ, tiragem, na campanha no rádio e na TV é só terça, quarta e sexta. Mas o grosso mesmo, o que pode e o que não pode, você acaba em 10 segundos a explicação para o aluno. Não pode, não tem como. É muito mais fácil você, usando o teto de gastos, cobrando dele uma utilização devida, os meios de propaganda, gente, a gente não precisaria regular. É muito detalhe. E aí, quando você detalha, você gera judicialização. E aí você gera uma briga jurídica. Eu lembro que em 2016 eu auxiliei o juiz da propaganda no Rio de Janeiro. Entre o primeiro e o segundo turno, era o Freixo e o Crivella, se não me engano. Era assim, eles chegavam com 15 petições de representação e 15 de defesa. E aí chegava logo em seguida o outro advogado, eram 2 advogados amigos, eu morria de rir, chegava no mesmo balcão, era físico ainda do processo, chegava ele com as 15 defesas e mais com 15 outras representações. Eu falei, gente, não dá. Eu falei com o juiz na época, falei, doutor, vamos chamar esse advogado aqui para dar um esporro nos caras, porque não dá, gente. Para de palhaçadinha, gente. Pelo amor de Deus, gente. Parece 2 crianças brigando. Eles já entravam com a defesa sem nem ter entrado a representação do outro ainda. Eles já sabiam, né? Porque já era assim, era uma briga jurídica, porque tudo é regulamentado. E aí, claro que você vai perder alguma coisa. Entendeu? Pessoal, o Bruno, pelo que vocês estão vendo aí, se a gente deixar, ele perde a viagem dele e fica falando aqui até 3 horas da tarde, né? Eu queria ver se tem mais alguma dúvida. Nós já passamos até do horário combinado aí em 15 minutos. Se tiver mais alguma dúvida, eu vou pedir para o pessoal até passar para mim, tá? Me passa no WhatsApp, caminha pelo e-mail, vocês todos têm meus contatos. Eu passo isso para o Bruno e, eventualmente, a gente marca até uma outra conversa, um outro horário, né? E o Bruno, eu tenho certeza que responde lá para quem tiver dúvida com a disponibilidade dele, aí ele nos repassa.
Bruno, te agradecer demais, cara, essa disponibilidade numa quinta-feira santa, dia que não tem expediente lá no Poder Judiciário, né? Não tem expediente lá no CNJ, você se dispôs a vir aí conversar com os nossos alunos. Chegamos aqui em determinados momentos a 45 alunos online, quase 50 alunos, né? Essa live vai ficar disponível para o pessoal que da disciplina de direito eleitoral e de inteligência artificial, vai ficar disponibilizada nesse semestre. Para as demais turmas, né, ela fica disponibilizada no semestre que vem. Te agradeço demais aí, acho que colocou pela cara aqui do Fernando, do Denesmar, o Jardel, que participou com a gente, obrigado, Jardel, aí, a turma toda que estava também no chat, colocou questionamentos, dúvidas aí, propostas de trabalho de conclusão de curso para alguns, já surgiram perguntas a serem respondidas, né? Então, e reflexões que devem cada vez mais fazer parte da nossa vida, né? Atuação como cidadão, né? Qual o nosso papel, né, dentro de cada uma das campanhas políticas, de cada um dos momentos eleitorais, enquanto cidadão, né? Até que ponto a gente pode ainda aceitar, né, interferências nesses momentos cruciais da nossa democracia, da forma como elas vinham acontecendo, e aquilo que era uma conversa de bar hoje, no âmbito da internet, na preocupação com a desinformação, como vem acontecendo, né? Qual a nossa responsabilidade, né, ao enxergarmos essas situações, e, claro, como profissionais do direito, né, como pessoas qualificadas para falar sobre o tema, para, inclusive, orientarmos as pessoas, desde o nosso vizinho que quer se candidatar até o nosso vizinho que está disparando uma mensagem indevida, né, como que nós devemos nos portar. Bruno, te agradeço demais a disponibilidade, né, fica aberto o espaço aqui para suas considerações finais, e vamos, que esse ano é um ano que Brasília a gente não vive muito, né, por conta da inexistência do pleito municipal, né, aqui no DF. A gente acaba vivenciando quem está atuando lá no TSE, os advogados que trabalham lá no TSE, mas o dia a dia, o cidadão de Brasília não vivencia tanto essas eleições de 2024, né? Mas os reflexos de 24 a gente vai sentir em 26, né? Ponto discordar. O impacto, né, dos eleitos, dos derrotados em 24 nas eleições de 26, como das regras, né? O que for testado agora e que funcionar já vai ser ajustado para 26. Então, só as considerações finais aí para a gente encerrar esse evento. Mais uma vez, muito obrigado. Viu? Não, obrigado, Leonardo, pelo convite. Foi muito bom, né? Como eu falei, eu adoro conversar com o pessoal da graduação. A minha enteada, ela é estudante em Relações Internacionais no IES, então eu vou sempre lá no campus lá da 609 Norte, levava. Então, de vez em quando tenho contato lá com o pessoal. E é sempre bom, eu gosto de trazer reflexões. Esse negócio de decoreba, assim, igual eleitor, né? Eu paro do princípio que o aluno sabe ler, então ele sabe ler a lei nômica 4, ele sabe ler a resolução. Então, eu venho aqui para confundir, para trazer reflexões, porque a partir disso você vai gerar trabalho de TCC, vai gerar, talvez, daqui a pouco, uma DPF, uma ADI, quem sabe os nossos alunos aqui agora se formam e entram com uma ação, de repente, ampliando a liberdade de expressão no contexto eleitoral, né? A gente está aqui para ajudar nessa parte. E agradecer ao Jardel pelas contribuições. O bom de ver pessoas familiarizadas assim é isso, né? Porque aí a gente se apoia neles, assim, do tempo que ele faz, a gente vai fazendo. Realmente, não tem, para a população, não tem tanta atuação agora aqui em Brasília, mas tem a questão da preparação. Então, o candidato está sempre se preparando. Os candidatos a prefeito hoje são os próximos possíveis candidato a deputado, com certeza. Então, já começou a campanha de 26.
Na verdade, a gente tem um impacto, sim. Em 2020 foi sentido aqui no DF, principalmente por conta das eleições no entorno. O DF ficou muito afetado por isso. Representantes de Águas Lindas, de Formosa, de Lusiânia, impactaram muito a região do DF, porque são pessoas que moram lá e se deslocam para cá. Então, utilizam os serviços aqui, a prestação de serviços aqui. Diretamente, quem está no DF, que reside aqui, não vota, mas tem um impacto hoje, né, de todo o entorno. E a gente tem tanto Minas quanto Goiás aí impactando fortemente aqui no DF, é verdade. Mas, então, novamente, obrigado, Leonardo, obrigado a turma, obrigado, Ied, pelo convite, e estamos à disposição, né? E é isso, é um tema que a gente gosta, se for falando, a gente vai falar 2 tardes aqui sem parar. Valeu, cara, obrigado mais uma vez, uma boa viagem aí, aproveitem agora o feriado, né? Hoje é quinta, mas sextou, o pessoal não tem nem mais aula hoje, né? Então, o pessoal, a turma da noite aí que estava presente também, lembrando mais uma vez, né, que essa live substituiu a nossa aula da noite, então estamos liberados aí para o feriado. Grande abraço para todos, até semana que vem, valeu mais uma vez, Bruno. Lucas, podemos encerrar aí a gravação, valeu. Falou, obrigado aí.